Do Senhor Jesus, agora sim senti firmeza. Uma turma dessa bonita, florida. O jardim hoje está bonito, está florido. Deus trouxe o seu rebanho para a tua casa. E Deus vai continuar fazendo coisas grandes aqui nesse ambiente. Eu vou pedir ao irmão Josué, e coloca aí por favor na tela, o livro de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28 e versículo de número 29. Em seguida, você vai colocar no Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, viu? Desde já eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade que Ele tem me concedido. Agradecer a Deus também pelo fato de vocês estarem aqui. Porque o que Deus Ele tem para poder fazer nessa noite não é por causa que o pastor Gladson ele está aqui, mas é sim por causa dos vasos que estão querendo buscar mais da tua presença, querem ser cheios mais da tua graça. Deus falou fortemente com as coordenadoras, aonde colocou por tema nessa noite uma geração que aguarda pelo arrebatamento. Um lindo tema, mas nós bem sabemos que é uma preparação para que a gente possa chegar até esse grande dia. Existe uma preparação antes. Um arrebatamento sem arrependimento e sem avivamento não tem como acontecer. A primeira pergunta que Deus ele fala para mim e para você nessa noite é: que tipo de arrebatamento é que eu e você estamos esperando? Para o que nós estamos nos preparando? Às vezes tem gente que está dentro da casa de Deus, mas não sabe para o que ela está dentro da casa do Senhor. Ela não sabe o que é que ela tem que fazer, ela não sabe qual é o tipo de preparação que ela tem que ter para esse grande dia. E Deus ele também não vai arrebatar uma igreja raquítica, fraca. Mas ele, como diz na tua palavra, ele vem buscar um povo zeloso, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E nós precisamos todos os dias lavar as nossas vestimentas no sangue do Cordeiro. Agradecendo a Deus também, porque num período da tarde, saímos aqui para poder evangelizar. E Deus assim, usando os seus vasos, fez uma família que está ali no fundo entregar as suas vidas para o Senhor Jesus. E a nossa irmã também se reconciliando com o Senhor Jesus. Agradecendo a Deus também por outros que estão aqui presentes. Meu irmão Jonas, que está ali, o marido da nossa irmã Marta. É a primeira vez dele aqui. Ele falou que ia vir visitar e cumpriu com a promessa. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor, toda a liderança, todos que estão aqui no altar e as coordenadoras. Amém? Livro de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Vamos ler. Livro de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Que diz assim: depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Versículo de número 29. E também sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Agora você abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 3. Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, que vai dizer assim: no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Você pode dizer um amém? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu confesso para vocês que durante esse período eu briguei entre aspas, mas estava me questionando a Deus se verdadeiramente tinha que ser a minha pessoa que tinha que estar aqui. Por algum momento eu até corri, mas a gente não pode desfazer daquilo que as pessoas fazem. Se tem pessoas buscando, se tem pessoas orando, e Deus assim ela confirma que é a pessoa que tem que estar ali naquele momento, a gente tem que honrar e tem que somente confiar no Senhor.
E por muitas madrugadas eu estava lutando, brigando, sabe, pedindo confirmações ao Senhor. E ontem Deus ele fala algo tremendo no fundo do meu coração, pedindo para que eu pudesse me acalmar. Porque não é fácil você chegar aqui em cima e ter que passar algo para alguém. Há uma grande responsabilidade. Transmitir a mensagem de Deus não é algo como uma conversa que você vai ter, talvez com um parentesco, com um amigo, ou com alguém que você goste muito. Mas tem uma grande responsabilidade e tem uma sensibilidade muito grande. Pois nós sabemos que a palavra que nós carregamos, ela não vem de nós mesmos. Mas sabemos que as palavras, ela procede do nosso próprio Deus. Então todo vaso que é levantado para poder transmitir, ele tem que entender que o que ele vai carregar não é algo próprio dele. Ele vai carregar algo da parte de Deus. E eu vinha conversando com Deus e pedindo a ele uma mensagem. Eu andei observando que quando se trata de um congresso ou culto de jovens, a gente vê muitas pessoas que vêm até a frente e usam de palavras somente para poder machucar e até mesmo bater em jovens. Acusando, fazendo coisas acusativas, falando coisas que até mesmo Deus nem sequer tem mostrado. Eu creio que já basta o inimigo nos tentando todos os dias e nos acusando. E também eu não vou precisar estar falando toda hora e todo momento com jovens, coisas que até mesmo eles sabem. Eu creio diante da palavra de Deus que ao invés de bater, ao invés de machucar e afastar muitos jovens, como muitos já foram aí fora, nós temos que pregar a palavra de Deus. Porque eu ainda confio no que as Escrituras me dizem, que quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta. E se então nós queremos que os jovens eles tenham avivamentos, que eles sejam libertos, pregue a palavra em tempo, em fora de tempo. Ensine a mensagem de Deus, porque é o único que pode transformar, o único que pode fazer na vida de um jovem, tanto na minha como na tua, é o Espírito Santo do Senhor. O problema é que tem gente querendo tomar o espaço de Deus. Tem gente que está querendo tomar o espaço do Senhor Jesus. E ele tem que ditar como é que tem que ser feito. Aí de cima dos altares está tendo acusações. Está tendo coisas contra a vida. Está tendo coisas contra a vida dos jovens. Mas eu digo, jovens, vocês são a bênção do Senhor. A Bíblia nos ensina que os filhos, eles são herança preciosa na vida dos pais. Então Deus, ele tem projeto quando você nasceu. Quando você foi gerada no ventre da tua mãe, quando você foi gerado, não foi por um acaso, era porque Deus ele tinha um projeto. O projeto não só foi para poder alegrar a tua família, não, mas foi também para que Deus futuramente pudesse lhe usar e você dizer que Jesus é bom e o diabo não presta. E através das nossas vidas, outras crianças, outros jovens serão resgatados para a presença do Senhor. Nós observamos e vemos que tem muitos jovens machucados. Mas se eu falar para você que às vezes a gente está querendo colocar culpa em pessoas que não tem nada a ver. Nós acabamos de ler o texto de Joel, onde existe uma promessa de avivamento, uma promessa de derramamento de poder. E os jovens também estão inclusos. Os jovens eles não estão separados. Só que para que possa ter um derramamento de poder, Deus primeiro ele precisa tratar algo nas nossas vidas. O profeta Joel ele não foi levantado por um acaso. O profeta Joel ele foi levantado em um tempo em que Israel vivia um tempo difícil. O profeta Joel ele foi levantado em uma época em que Israel já não se adorava mais a Deus. O profeta Joel, ele foi levantado em uma época onde as pessoas nem sequer queriam saber mais do Senhor Deus. E a primeira coisa que o livro de Joel, ele vai nos afirmar, não é para poder falar nada sobre o profeta. Não é para poder falar sobre a genealogia dele. Mas para poder falar uma mensagem na qual Deus tinha para o teu povo. Ele vai começar iniciando dizendo: ó vós anciãos, ó vós povo da terra, ouve isto. Eu quero que vocês se perguntem se isso que está acontecendo no meio de Israel aconteceu no dia dos seus pais ou nos vossos dias. Pois Israel estava passando por crise.
Já não bastava a crise, aonde os seus inimigos, por muitas das vezes, vinha e detonava, e esculhambava com tudo dentro da casa. Mas agora também eles estavam vivendo um período de fome. Devido à desobediência, Deus fez com que as pragas pudessem chegar no meio do arraial. As pessoas estavam vivendo uma grande escassez, a ponto das pessoas clamarem ao Senhor, a ponto de reclamarem com Deus e se perguntar o porquê é que tudo aquilo está acontecendo. Mas o profeta ele está dizendo: eu quero que vocês observem se o que está acontecendo nos nossos dias é por causa dos erros do passado ou por causa do erro do presente. Muitas das vezes a gente fica procurando jeitinho e fica procurando coisas para colocar as desculpas nas coisas que estão acontecendo, ao invés da gente olhar para nós mesmos e reconhecer que muitas das vezes o problema do nosso tempo somos nós mesmos. Só que Deus ele não vai fazer uma grande cobrança, não é para o povo. Deus vai fazer uma grande cobrança para aqueles que Ele tem levantado. Ele vai olhar e vai dizer assim: olha, vós sacerdote, vós homens de Deus, chorai, pranteai, vestir pano de saco e lamentai, porque dentro do vosso templo já não há mantimento. Se não há mantimento, não tem como ser sacrifício. Foi necessário que Deus mostrasse que a falta de algo lá dentro estava causando escassez no meio do povo. Tem pessoas que precisam entender que muitas das coisas não estão acontecendo no nosso tempo. É por causa que dentro da casa de Deus está faltando muita coisa. E muitas das vezes é necessário Deus deixar que cesse, que se acabe, que já não aconteça mais nada dentro da casa, para que alguém se pergunte: por que eu não vejo mais cura, por que eu não vejo mais milagre? É porque dentro do templo está faltando comida, está faltando pão, está faltando alimento, está faltando azeite. O tempo em que nós estamos vivendo é um tempo difícil, e as coisas estão sendo invertidas. Muitas das vezes quem tem a responsabilidade quer colocar a culpa em quem não tem nada a ver. A responsabilidade de Deus vai chamar através dos sacerdotes. Deus está cobrando através dos seus sacerdotes, dos homens de Deus, que é para poder serem exemplo em cima do altar e assim ter o que passar para o teu povo. Enquanto muitos sacerdotes, muitos de homens de Deus estiverem desorganizados, fazendo bagunça, não sabendo mais o que faz em cima dos altares, a igreja vai ficar raquítica, morta. Sabe? E eu acho uma coisa incrível, que ainda muitos desses ainda têm coragem de dizer: Deus, faz um avivamento, sendo que nele próprio precisa ter. Se eu quero avivamento, eu tenho que primeiro me consertar. Eu tenho que pedir a Deus para que Ele primeiro faça algo em mim, para que assim então possa chegar até o povo. Porque o negócio, quando pega, não é da nave para cima do altar, tem que vir do céu, vem para o altar, do altar derrama sobre a igreja. E tem homens de Deus que precisam entender. Tem muitos homens de Deus que precisam entender, e mulheres de Deus também, que a responsabilidade que está nas suas vidas, você não pode colocar sobre a vida de ninguém. Ele vai dizer: anciões, sacerdotes, é vocês que têm que chorar, é vocês que têm que prantear, porque a casa está vazia, a casa está seca, é por causa dos vossos pecados. Nós estamos vivendo um tempo que parece que tem muito Nadab e Abiú. Tem muitos ofinéias subindo em cima dos altares, estão roubando aquilo que não lhe pertence. Estão querendo consertar muitas das vezes as vidas de pessoas, sendo que as suas próprias vidas precisam ser consertadas. Quando o sacerdote ali também está acima do altar, sabe que precisa consertar a tua casa, mas que só está colocando pitaca na casa dos outros. Conserta primeiro o teu altar, de Deus. Nós temos que consertar primeiro as nossas vidas. Não é olhar para a vida do meu irmão, nem olhar para a vida da mulher de Deus. Nós temos que olhar para a nossa, para que nós possamos ser um exemplo no meio do povo de Deus. Porque não vai ser necessário você mostrar quem você é. O próprio Deus vai apresentar, e o exemplo arrasta a massa.
O problema é que tem um monte de gente que quer ser influência, porque ele quer ser popstar, ele quer ser artista, ele quer ser alguém reconhecido, mas ele não quer fazer que as pessoas reconheçam que quem tem que aparecer é ele e ele que tem que diminuir. Quantas pessoas poderiam ter feito algo melhor no meio da casa do Senhor? Talvez se aquele povo tivesse parado de perder tempo em querer ser maior do que o outro, as igrejas não estariam melhor. Enquanto um estiver querendo passar um por cima do outro, a igreja vai continuar do mesmo jeito. Mas quando a gente lê aquilo que está escrito em Efésios 5, meu Deus, ei, considerem vossos irmãos melhores do que você. Eu tenho que considerar você melhor do que eu, meu irmão. E se eu quero ser grande, aprendo que Jesus diz, começa a servir. O problema é que tem gente que quer ser servido, quer ser visto. Ah, meu Deus do céu, Jesus amado da minha alma. Tem gente que está precisando transformar o teu caráter. Tem gente que está precisando nascer de novo, ter um novo nascimento. Porque Jesus nem sequer nem habita mais no meio da vida dele. Aleluia, Jesus. Para Deus fazer algo no meio do povo, primeiro tem que ser consertado o altar. Lembra de Elias? O que é que Elias vai fazer? Enquanto os profetas de Baal estão lá se lapidando, estão fazendo um monte de coisa, Elias até zomba. Mas Elias diz, quando chegar a minha vez eu vou mostrar como é que tem que ser feito. Se eu quero que Deus faça alguma coisa, pega a pedra, levanta o altar. Aleluias. Pega as pedras, começa a levantar altar. Se você quer ver Deus fazer algo na tua vida, quer ver Deus fazer algo dentro da casa, começa a levantar altar. Não deixa o altar baixo não. Aleluia, aquilo que é de Deus, continua deixando ele de pé. Aleluia, louvado seja Deus. Deus vai olhar para o povo e vai dizer, vocês é que têm as responsabilidades. São vocês que estão aí à frente, é vocês que têm que fazer com que o povo, ele venha de volta para mim. Mas é necessário primeiro vocês, consertem o que está dentro. Consertem o que está em cima. Consertem as vossas vidas. Já viu Deus dar alguma coisa para alguém que é preguiçoso? Já viu Deus dar alguma coisa ou fazer algo dentro da casa com pessoas acomodadas? Que tipo de servos são esses que Deus tem levantado? Será que tem sido Deus mesmo que tem levantado e colocado? Aquele que Deus ele coloca, ele não fica preocupado com nada. Ele não quer saber se ele é visto. Ele não quer saber se ele tem nome. O que ele quer saber é de trair a presença de volta para dentro da casa. Aleluia, tem muita gente que está precisando aprender com Davi. Tem que largar suas vestimentas de rei. Tem que parar de querer ser popstar e começar a buscar a presença. Porque o que vai fazer diferença no meio do povo de Deus é a presença do Senhor. O problema é que muita gente está querendo dar jeitinho da tua forma, é do teu jeito. E está querendo atrair a glória para si mesmo. Ei, mas o Senhor diz nessa noite, a glória é minha, a honra é minha, o poder é meu. Toda exaltação tem que ser dada ao Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Jesus amado da minha alma, Pai. Oh, Senhor, que presença maravilhosa no meio do teu povo, Pai. Ah, Jesus, se eu fosse você, eu não parava de dar glória, não. Se eu fosse você, eu não deixava de exaltar Ele, não. Oh, Jesus, repreende todo o nosso medo, Pai. Repreende toda a nossa soberba, Senhor. Mas que não nos falte presença, Pai. Azeite, 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 meu Pai. Que o Senhor tenha porção para poder derramar aqui dentro desse lugar, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Derrama azeite sobre a tua igreja, meu Pai. O que nós precisamos, meu Pai, é da tua presença, Senhor. O que a tua igreja precisa é mais do Senhor, papai. O que nós precisamos é de ti, Senhor Jesus.
Jesus, você pode adorar Ele, você pode agradecer o nome dEle, você pode dizer que Ele é santo, você pode dizer que Ele é poderoso. Era isso aí que estava faltando lá atrás, mas Deus está nos presenteando nessa noite com mais da tua presença. Deus amado da nossa alma, Pai. Ei. Oh, Jesus. Aleluia, Senhor. É só se você crer, irmão. Mas pode ter um Pentecostes aqui de novo nessa noite. Pode ter um grande avivamento aqui no nosso meio. E não é com exclusividade só para adulto, não. O jovem também pode ser cheio da presença de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Agora tem uma coisa que me chama a atenção. Muitas das vezes ser cheio não significa pular, falar em línguas. Não. Não é somente isso. Paulo, ele nos dá uma receita. Efésios 5, a partir do seu verso 19. Na comunhão entre os irmãos, salmodiando e cantando. Através da unidade nós também somos cheios da presença de Deus. Ei, se você quer que alguma coisa seja ligada no céu nesse momento, tem que estar em comunhão. Esse negócio de disputa dentro da casa de Deus, Deus vai acabar. Esse negócio de nego querer ser maior do que o outro, que seja Jesus passar a tesoura dele e comece a bater seu corpo. Jesus já disse para os fariseus no seu capítulo 22 do livro de Mateus. Eles só atam fardos pesados, mas eles não fazem um terço do que eles dizem. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: fazeis o que ele diz, mas não da forma que eles fazem. O que tem de gente querendo que você aprenda a coisa que ele faz, meu irmão, que Deus não tem se agradado. E Deus, ele diz nessa noite, assim como ele diz, que todo aquele que é exaltado, ele abate, mas todo aquele que está com a cara no pó, com a boca no pó, esse daí ele torna grande tua presença. Mas Deus, quando nos torna grande, não é porque nós somos bons, não é porque nós temos algo a oferecer. Eu e você só somos alguma coisa, só somos grandes porque Jesus é na nossa vida. Então tudo é por Ele, a honra é dEle, a glória é dEle, é tudo pelo Senhor Jesus. E sem Ele, aleluia. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Não tenho costume de fazer isso, não, mas olha para essa pessoa que está do seu lado e diga: meu irmão, quer ser cheio da presença, tem que se arrepender. Meu irmão, quer ser cheio de Deus, lembre-se do teu erro e conserte. Deus usou a boca do profeta. Ele vai olhar e vai dizer assim: ei, vai, sacerdotes, cingi os vossos ombros, se vistam de pano de saco, chore, geme, se derrame na presença de Deus. E quem sabe Deus assim pode ouvir. Deus, ele manda a gente ter uma ação, porque cingir os lombos é estar preparado para aquilo que Deus vai determinar para você fazer. E tem gente muitas das vezes que Deus já determinou que ele tem que fazer, mas não faz, porque ele acha humilhante. Mas humilhante muitas das vezes é ter que estar fazendo, está dependendo de homem, está dependendo de mulher, sendo que você poderia ser somente dependente de Deus. Às vezes nós fazemos tanta coisa para poder conseguir a amizade de A, de B e de C, mas não fazemos nada para poder ser amigo do Espírito Santo de Deus. E olha que muitas das vezes tem certas amizades que nós ganhamos porque nós temos alguma coisa para dar, mas o Espírito Santo de Deus não. Ele diz: basta só você aceitar Jesus, basta só você acreditar em Jesus. Acreditar em Jesus é o suficiente para que você tenha o melhor amigo na sua vida. Versículo 28. Vai ter um derramamento sobre os velhos, sobre os jovens, sobre os servos, sobre as servas. Mas eu queria que você falasse assim: o avivamento prometido. Não, você pode falar com mais força. Eu sei que a gente não tomou café ainda, mas depois tem um mistério. Eu quero que você diga assim: Jesus amado, meu Pai. Oh, Jesus, que presença maravilhosa, meu Pai. Aleluia, Jesus.
o avivamento, diga assim, o avivamento foi prometido para os nossos tempos. Aquilo que foi dito pela boca do profeta Joel não aconteceu naqueles dias. Porque Israel, ele sempre teve um defeito que talvez é muito o defeito de muita igreja hoje. Eles sempre têm uma inclinação, sabe, para o erro. Israel sempre teve uma inclinação para a idolatria, para a vaidade, para o abandono ao Senhor. Israel, todas as vezes que chegava a nação vizinha, Israel fazia aliança. É o defeito de muitas igrejas hoje. Às vezes fazia aliança com terras estranhas, com pessoas estranhas. É por isso que nós temos visto várias coisas errôneas dentro do templo. E às vezes nós vamos querer tirar as coisas de lá de dentro, mas sendo que nós também já estamos aperfeiçoados, moldados com aquilo. Então eu reconheço que até mesmo da nossa parte existe uma grande falha. O tempo vai se passar e aquela promessa não acontece no meio do povo de Deus. Mas como foi dito desde o princípio, para que Deus ele possa fazer uma coisa no meio da casa, é necessário primeiro ter um arrependimento. É necessário primeiro ter um rasgar, não as nossas vestes, porque se nós rasgarmos as nossas vestes, é algo físico, só para as pessoas olharem, as pessoas vão dizer, que maravilha, o irmão rasgou as suas vestes. Mas sendo que Deus ele procura a mim e a você que tem um coração rasgado diante da tua presença. Tem muita gente que ainda tem um coração duro, um coração de pedra, para deixar Deus agir sobre a sua vida. Mas vai se passar o tempo e tem uma promessa que precisa se cumprir sobre a terra. O verbo então ele vai se fazer carne. Ele quebra e ele habita no meio de nós. Assim como ele está aqui nessa noite. O tempo vai se passando. Tem alguém que está pregando no meio do deserto. Mas só que lendo o capítulo 3 do Evangelho de Lucas, algo me chamou a atenção. Ele vai nos contar, sabe, Lucas ele era muito detalhista. Lucas, se fosse nos nossos tempos, talvez ele iria narrar algo assim se ele fosse escrever. No dia 13 de setembro do ano de 2025, lá na cidade de Nossa Senhora de Socorro, no estado de Sergipe, lá na rua Novo Horizonte, na igreja DPSA, estavam se comemorando o 4º congresso de jovens. Uma geração que aguarda pelo arrebatamento. Eu posso ouvir amém? Eu posso ouvir amém? É só para ver se você está ligado, porque tem gente assim, vamos ficar ligado. Lucas, ele era muito detalhista. E ele vai passar algumas informações para mim e para você, que é bastante importante. Ele vai nos dizer que no 15º do reinado de Tibério César, governava-se um homem por nome de Pôncio Pilatos. Do outro lado, Herodes, o tetrarca, ele também das suas margens, do outro lado, ele estava governando. O seu irmão Filipe também, e Lisima. Todos esses quadros tinham uma função naquele tempo. Mas eu parei para poder analisar. Por que será que tanto Pôncio Pilatos, como também Tibério César, está fazendo no meio de um povo que não tem nada a ver com ele? Ao passar-se do tempo, Israel estava tão corrompida que houve uma mistura muito grande, a ponto de nações vizinhas, reis vizinhos, ter que tomar conta e ditar como tudo tinha que acontecer. A ponto até mesmo das coisas envolvidas no tempo, eles até tomaram conta. Algumas coisas que eram devidas para o tempo eram desviadas para esses homens. Havia assim um interesse político no meio de Israel. Então aqui no seu primeiro versículo eu começo a entender que Israel não teve mudança. E ainda pior, o sistema político está corrompido. Eu quero que você repita comigo: o sistema político, pode falar mais forte por favor, o sistema político está corrompido. Se o sistema político está corrompido, não tem como Deus botar alguém para que possa fazer algo no meio do povo. Diferente como ele fez no passado, levantando Davi, Salomão e assim muitos outros, trazendo o povo de volta para a sua presença. Deus ele não pode contar com o sistema político, com o rei. Se Deus não pode contar com o sistema político, o homem de lá, que deveria ser um homem de Deus, que deveria estar reinando, ele vai recorrer para onde? Para dentro do templo. Só que dentro do templo ele vai falar sobre Deus, camarada.
ele vai falar sobre dois homens, Anás e Caifás, que exerciam a função de sumos sacerdotes. Mas espera aí, olhando para a lei levítica, na verdade, não tinha que ter dois sacerdotes, só tinha que ter um. Não podia existir dois, tinha que ser um, e aquele a quem Deus ele queria. Então eu olho para dentro do templo e vejo o quê? Que o sistema também religioso ele está o quê? Corrompido. Se o sistema político e religioso está corrompido, Deus não pode me contar nem com ninguém lá fora, nem com ninguém aqui. Então o segredo vai ser Deus fazer o quê? Enviar alguém para o deserto. O segredo de Deus, já que não pode contar com ninguém lá fora, nem dentro, é ter que levantar alguém em lugares improváveis. Talvez onde muitos bonitinhos e muitas bonitinhas não queriam estar. Mas só que a palavra de Deus está lá dentro do deserto. Quando nós, antes de entrar no Novo Testamento, nós vemos uma página toda em branca, simbolizando os 400 anos que Deus, ele não falava no meio do povo. Deus não tem como falar no meio político, não tem como falar no meio religioso. Mas dessa vez Deus diz, não, eu já que lá fora não quer falar e lá dentro também, eu vou ter que ir até o deserto. Eu vou ter que ir até João. E quem é João? João, ele era aquele que era a voz do que clama do deserto, e não a voz que clama do deserto. Às vezes eu vejo pessoas dizendo que João era a voz, mas João ele não é a voz, ele somente é um porta-voz da voz. Então se João ele é um porta-voz, existe alguém maior que ele. Meu Deus do céu, eu fico achando engraçado esses profetas de hoje em dia. Ele muitas das vezes vai dizer, isso que te digo, algo de mim mesmo. Ele vai dizer algo do fundo do teu próprio coração. Mas João não. João é considerado a voz do que clama no deserto. E aqui é onde eu queria dizer, Deus tem levantado muito João nesses últimos tempos. O problema é que muito João ainda não tem amolado a sua ferramenta para poder sair para onde Deus quer. Talvez porque está preocupado, talvez, não sei, sabe? Às vezes, não quero falar essas coisas, mas vou ter que falar. Às vezes tem muito João que fica procurando palácio para poder Deus usar. Tem muito João que fica procurando espaço geográfico, achando que Deus só vai falar se estiver lá dentro. Meu irmão, você pode estar no banheiro, pode estar na cozinha, pode estar no meio da favela, no meio das prostitutas, no meio dos bêbados. Vai ser nesse ambiente onde Deus vai querer te usar. O problema é que tem muito profeta que tem utilizado a igreja como vitrine para poder se auto-beneficiar. Ele quer ser reconhecido. Ele quer ser famoso. Só que Deus ele não chama a gente para poder ser famoso. Ele nos chama para poder ser adorador. Ele nos chama para poder ser pessoas que carreguem a tua presença e levem para muitos que estão precisando lá fora. Os profetas de hoje são diferentes. Ele quer escolher o lugar onde Deus tem que usar ele. Meu filho, se você não tem a capacidade de deixar Deus lhe usar, até mesmo se for debaixo da cama, você não serve para nada. Se a direção da tua vida não estiver sendo dirigida para aquilo que Deus ele quer, se não for dirigida pelo Espírito Santo, você não serve para poder fazer nada pela obra. Como é que eu vou cobrar de Deus um avivamento? Como é que eu vou querer um arrebatamento? Como é que eu digo que eu estou me preparando se eu não faço o que Deus quer? E sabe o que é mais engraçado? É que muitos gostam daquela fala de Paulo. Oh, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mentira. É mentira. Sabe por quê? Porque a sua vida não condiz com aquilo que você está falando. E quando eu e você estamos na direção de Deus, não precisa você falar nada. É o próprio Deus mesmo que apresenta e faz com que as pessoas reconheçam para o que foi que você nasceu, para o que verdadeiramente você foi chamado, para o que verdadeiramente Ele quer fazer através da tua vida. Está na hora da gente sair da cadeira, deixar Deus no controle, porque Ele tem muita coisa para poder realizar em nosso meio. Deus ele procura o João Batista desse século. E quer que eu diga uma coisa para vocês? Eu vou empolgar os jovens. Talvez você tenha uma imagem de João Batista, um velho barbudo, ranzinho enjoado. Mas se eu dizer para vocês, Jesus começa o seu ministério aproximadamente com 30 anos. João Batista só era 6 meses mais velho que ele. Então significa que João Batista era novo.
Quem disse a você que Jesus só pode usar velho? Quem disse a você que Jesus só pode usar coroa? Quem disse a você que Jesus só pode usar as pessoas que são barbudas, que tem 30 anos? Jesus quer usar você. Jesus, Ele quer que você seja a boca de Deus. Agora eu tenho muitas das vezes eu observo e tenho pena de vocês. Porque um dia eu fui jovem como vocês. Não estou velho não, todos sou jovem também. Mas um dia eu fui novo assim como vocês. E eu sei o que é opressão. Eu sei o que é muitas das vezes subir no altar e alguém dizer: tu pregou errado, tu é um menino. Eu sei que muitas das vezes as pessoas observavam e diziam assim: isso aí não vai dar para nada não. É muitas das vezes essas coisas que vocês têm escutado. Deus lança um projeto sobre a vida de vocês e as pessoas querem determinar da forma que vocês têm que ser. Mas vocês, quando eu olho para vocês, eu vejo uma geração onde vai impactar e vai saquear o inferno. Uma geração de jovens avivada pela presença do Senhor. Uma geração de jovens que eu sei que é errante, assim como eu sou também. Não pense porque adulto não erra não. Erra mais do que jovem. Aleluia. Mas quando eu olho para vocês, eu vejo uma geração de Débora. Eu olho uma geração de João Batista. Eu vejo uma geração de José. Que se Deus tiver que mandar para o Egito para depois virar governador e assim ter que alimentar um povo, Deus vai fazer. Quando eu olho para a vida de vocês, eu vejo Jacó, talvez um mentiroso, um enganador, mas no dia que teve um encontro com Jesus, sua vida foi transformada. Aleluia, louvado seja Deus. O que eu quero dizer é que você é um projeto lindo da parte do Senhor. Eu quero dizer nessa noite que tudo que foi lançado contra a vida desse jovem, jovens, fica de pé em nome de Jesus. Só os jovens, por favor, em nome de Jesus. Só os jovens em nome de Jesus. Só os jovens em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Se puder, vir para aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não fica com vergonha não, não fica com medo não. Vem aqui para frente. Todos os jovens, sem exceção. Aleluias. É difícil. É difícil. Mas Deus também tem negócio na vida de vocês. Um dia, no círculo de oração com 4 meninos, Deus deu resposta para um rei. Estava lá Ananias, Azarias, Misael e Daniel. Jovens também, quando oram, o céu se abre. Um dia, tinha alguém que tinha um sonho. E por muitas das vezes ele ter revelado, as pessoas jogaram ele dentro do calabouço. E é assim que acontece nos nossos dias também. Muitas das vezes o que Deus ele fala sobre a minha e a tua vida, as pessoas elas não querem aceitar. Mas querendo ou não, o projeto de Deus ainda permanece vivo sobre a tua vida. Se tiver que você ir para o calabouço, vá, mas vá crente como José. Aleluia, louvado seja Deus. Jovens, feche os olhos em nome de Jesus. Eu quero encerrar aqui, mas eu vou orar por vocês. Pedindo a Deus algo que homem nenhum pode fazer. Porque muitos olham para vocês e desprezam. E olham e dizem: é um modo de jovem sem futuro. Mas sem futuro é Satanás que é um derrotado. Os erros que muitas das vezes nós cometemos hoje não definem o futuro que Deus tem para a gente. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, está aqui os seus jovens, os seus pequeninos, meu Pai. A futura geração do arrebatamento, meu Pai. Futuros missionários, futuras missionárias, pastores, futuras mulheres de Deus, diaconisas, que vão servir na casa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, mas eu preciso pedir ao Senhor que aquilo que pode ter sido lançado sobre a vida deles e causado mágoas dentro do teu coração, fazendo com que o teu filho desista e não queira mais nada com a tua presença, Pai. Nesse momento o Senhor possa fazer cair por terra no nome de Jesus, Pai. Meu Pai, blinda a mente desses jovens. Blinda eles, meu Pai, protege eles. Em nome de Jesus, que os caminhos tortos que o inimigo tenta colocar, Pai, que nesse momento seja quebrado, seja desfeito. Mas que nessa noite, meu Pai, a maior bússola possa estar sobre a vida deles, que é o Espírito Santo da verdade, meu Pai. Que as vossas vidas possam ser dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Pai,
aquele que tem sede nesse momento, meu Deus. Que o Senhor possa enchê-los com a tua presença, com a tua graça, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, que as tuas mentes, elas não vão ser transformadas por aquilo que o mundo ele pode estar oferecendo, Pai. Mas que no nome de Jesus, meu Pai, as tuas mentes estejam transformadas pelo Senhor Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, que as vossas almas estejam descansadas na presença do Senhor, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, toda falta de algo, meu Pai, na vida destes jovens, em nome de Jesus, meu Pai, possa cair por terra, meu Pai. Mas que as ferramentas que o Senhor tem presenteado à tua igreja, meu Pai, ela possa cair sobre a vida deles, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, levanta esses meninos. Levanta a cabeça deles, meu Pai. Tira a tristeza, meu Pai. Tira os pensamentos errôneos, Senhor. Tira esses amigos, meu Pai, que muitas das vezes não precisam o Satanás aparecer, meu Pai. Eles mesmos fazem o serviço por ele. Tira do caminho deles, meu Pai, essas pedras de tropeço. Tira esses falsos amigos, Pai. Tira muitos desses, meu Pai, que às vezes eles contam o segredo e depois eles estão falando a mão de afora, meu Pai. Entristecendo o coração desses meninos, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que eles venham ter um coração, meu Pai, dobrado para o Senhor, meu Pai. Um coração transformado, meu Pai, e não um coração duro, meu Deus. Que a partir de hoje fique na mente deles, meu Pai, esse culto. E que a partir de hoje, meu Pai, também o verdadeiro amigo ande sobre a vida deles, meu Pai. Que a vontade deles possam cair por terra, meu Pai, para que a do Senhor possa prevalecer, Senhor Jesus. É isso que nós já te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu vou encerrar por aqui, mas dizendo, jovens, acredite. Os jovens não saem daqui da frente ainda não. Fica todo mundo aí na frente. Em nome de Jesus, acredite no que Deus é nas vossas vidas. Não deixe que ninguém defina as suas vidas. Você é um vencedor, você é um vencedor, você é um vencedor, você é vencedor, você é abençoada. Todos vocês, Deus tem algo diferente na vida de vocês. Não são as mesmas ferramentas, mas vai ser um futuro, vai ser uma geração futura que vai impactar não só esse Novo Horizonte, mas Sergipe em peso. Assim eu profetizo sobre a vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Aumente, filho. Fica aqui. Aumente aqui, filho.